existe algo de muito especial no diálogo de Jesus com Pedro. E assim como Jesus transformou a vida de Pedro, ele pode fazer na sua vida também. E esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Pedro era um dos 12 discípulos que andaram com Jesus por volta de 3 anos e meio. E esses discípulos compartilharam com Jesus muitos momentos de alegria e também alguns momentos de tristeza. Os discípulos de Jesus sentaram à mesa com o Senhor e compartilharam refeições. Mas ao final dos 3 anos e meio, Jesus começa a declarar aos seus discípulos que precisava sofrer muitos açoites e ser levado às autoridades daquele tempo e ser crucificado na cruz do Calvário. Pedro, em um de seus momentos de euforia e de uma paixão fervorosa, ele declara: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Essa declaração do apóstolo Pedro foi depois de Jesus ter dito que ele o negaria por 3 vezes. E o apóstolo Pedro disse: não, eu jamais te negaria, Senhor. Mas não foi bem assim. Olha o que diz Mateus capítulo 26, a partir do versículo 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou que Jesus dissera que o galo jamais cantaria e ele negaria Jesus 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. O apóstolo Pedro, que até então nessa passagem ainda era discípulo, ele disse que jamais sairia do lado de Jesus e que sofreria com o Senhor, mesmo se Jesus estivesse padecendo. Ele sai dali entristecido porque ele lembra das palavras do Senhor, dizendo que isso ocorreria. Então Pedro decide abandonar tudo, pois a tristeza do coração dele era muito grande, pois ele tinha dito ao Senhor que jamais o abandonaria. E Pedro não consegue retomar o seu ministério e o chamado que Deus tinha para ele. Então ele volta a pescar, inclusive alguns dos discípulos voltam a pescar com ele. Mas naquele momento de pesca, Jesus aparece novamente a Pedro e aos discípulos, recriando todo um cenário para dialogar com Pedro e restaurar a Pedro para o chamado que ele tinha. Acompanha comigo, João capítulo 21, a partir do versículo 15. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com gênero de morte. Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Existe um joguinho de palavras neste diálogo de Pedro com Jesus que muitas pessoas não sabem. Como eu falei no início do vídeo,
Pedro nega Jesus, depois de ter dito que ficaria ao lado do Senhor em todo o tempo. Jesus é crucificado e Pedro, ele é levado a uma tristeza muito grande. Abandona o seu chamado e volta a pescar. Jesus recria todo o cenário e agora eles estão ali na beira da praia, compartilhando mais uma refeição. E Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde. E isso acontece por 3 vezes. E no original grego existem muitas palavras para falar sobre a palavra amor. Como por exemplo, a palavra ágape descreve o amor incondicional. É o amor que está descrito em 1 Coríntios 13, o amor que vem de Deus. O amor que não depende da atitude do outro, é um amor que doa. Um amor incondicional a palavra ágape é usada para descrever esse amor. E a palavra eros, que vem da palavra que nós conhecemos como erótico ou erótica, que é o amor de marido para com mulher. Esse amor erótico, o amor eros, que é um amor que Deus construiu, que Deus criou, é um amor para ser usado entre mulher e homem, o amor romântico. E tem também a palavra filéu, para descrever o amor entre amigos, por exemplo, que dá origem à nossa palavra filantropia, que é um amor companheiro, que é um amor que ajuda. Existem outras palavras para classificar a palavra amor no original grego, mas eu vou dar só esses 3 exemplos que têm a ver aqui com o texto de João. Então, quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus está usando a palavra ágape para perguntar a Pedro. E aí Pedro responde na primeira pergunta, sim, Senhor, eu te amo. Pedro usa a palavra filéu para dizer, sim, Senhor, eu gosto do Senhor. E aí segunda vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Agapas-me. Ele usa a palavra ágape para perguntar de novo. E aí Pedro responde, sim, Senhor, eu gosto do Senhor. Pedro usa a palavra filéu para responder a segunda vez. Na terceira vez, Jesus diz, Pedro, você gosta de mim? Jesus ele usa a palavra filéu para fazer a terceira pergunta. E aí Pedro responde, entristecido, sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu gosto do Senhor. E Pedro pela terceira vez usa a palavra filéu. Aqui, Jesus ele queria arrancar de Pedro a confissão. Sim, Senhor, eu gosto do Senhor. E eu sei que o Senhor sabe disso. Jesus ele sabe exatamente o sentimento que está no nosso coração em relação a Ele. Por isso que esse diálogo de Pedro no português, ele não reflete realmente aquilo que Jesus fez na vida de Pedro. Então não importa o amor que você sente por Deus hoje, se é um amor que você considera insuficiente para servir a Deus, esse diálogo de Jesus com Pedro mostra que Jesus ele sabe o quanto você gosta dele. Jesus ele sabe o tamanho do amor que você sente por ele. Inclusive, o versículo 18 vai dizer que Jesus ele sabia que Pedro não o amava de maneira suficiente. Mas vai existir um momento na vida de Pedro que ele vai glorificar a Deus e vai aprender a amar a Deus da maneira que Deus quer que ele ame. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha vivido, não importa o que você tenha falado, você precisa saber que Deus ele quer que você o sirva da maneira que você ama Ele. E o versículo 19 vai dizer o que nós precisamos fazer, mesmo se nós não amamos Jesus da maneira que nós devemos amar. Sabe o que diz o versículo 19? O finalzinho, Jesus fala para Pedro, segue-me. Então, se você não ama Jesus da maneira correta, saiba que Ele quer de você hoje. Segue-me, porque eu vou te ensinar a me amar da maneira que eu quero que você ame. Não importa o que você fez, não importa o que você falou. Jesus ele te restaura neste dia. E assim como Ele fez com Pedro, Ele sabia o que Pedro sentia. Ele também sabe o que você sente. E Ele diz para você hoje, segue-me. Seguir a Jesus significa continue nos meus caminhos. Seguir a Jesus significa continue orando. Seguir a Jesus significa
continue obedecendo a minha palavra. Seguir a Jesus significa continue acreditando no amor que eu tenho para você, porque o amor de Deus é o suficiente para restaurar a sua vida e a sua família. Obrigado por ficar até o final do vídeo. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com mais uma pessoa, pelo menos, para que a palavra de Deus, que restaura muitas vidas, chegue a muitos corações. Mais uma vez, deixe o seu like do vídeo e que Deus te abençoe. Muito obrigado.